Bom, já fazia um tempo que não nos víamos através de Idaho, ou quem só me vê quando eu faço um vídeo de Idaho, confira os outros episódios do canal, pessoal. Mas o que que acontece? Olhando assim para esse contexto, já indo nessa parte aqui, eu não entendo se essa é uma advogada, sei lá, dentro da defensoria pública ou não. Porque se ela for uma advogada privada, eu realmente estou confuso se você pode ter uma defensoria pública ao mesmo tempo que você tem, sabe, uma advogada particular. Então eu acho que de repente ela trabalha para o Estado. Eu não sei aí como funciona, né? As leis são muito diferentes e também há muita abertura para várias questões que são bem distantes do que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Obviamente, todas essas movimentações são um sinal claro de que o Brian não vai ter uma defesa preguiçosa nas audiências. Então eu estou realmente tendo essa sensação já há muito tempo. Inclusive, eu já vinha dizendo isso da própria postura do Brian, do que estávamos sabendo que estava acontecendo na prisão, as notícias que estavam saindo, dele ter aceitado a Cristo e tal. Então isso, para mim, simboliza claramente que, de fato, as águas vão ser agitadas. Então eu não sei o que esperar exatamente. Eu não acho que na audiência preliminar no mês que vem vai de fato tirá-lo da audiência, da cadeia, ou seja como for, porque se de certa forma eles conseguirem um resultado muito grande, significa que o caso todo desmorona na audiência do mês que vem. Então eu não acho que isso vai acontecer. Eu acredito que ele vai sim a julgamento e aí vai ser um outro processo. Mas dessa instância para cá, realmente tem muita coisa para acontecer. Embora eu ainda acredite que as provas que as autoridades têm, as provas que pelo menos nós sabemos que existem, são fortes. Nós temos DNA, nós temos muita coisa. E eu tinha conversado até bastante com a doutora Sandra sobre a identidade, as coisas que eles conseguiram. E eu falei para a doutora Sandra, ela não trabalha na área criminal, porque ela até falou comigo que chegou num ponto, quando ela começou a carreira dela trabalhando, ela já não sabia quem era realmente inocente e quem não era, porque é muito difícil. Mas eu pedi para ela tentar me dizer especificamente que, se ela fosse advogada do Brian, como ela iria argumentar certas coisas. E acreditem, existe justificativa para absolutamente tudo, para a identidade, para o DNA. Então assim, mentiras não faltam. Então assim, não acho que vocês não vão ver nada absurdo dessas audiências, porque acredite, nós vamos ouvir sim muitos absurdos e histórias que podem realmente causar confusão. É claro assim que entre o que a doutora Sandra me disse, algumas coisas até fazem sentido dentro de uma mentira, sabe, para inclusive semear confusão na cabeça do júri. Outras respostas, outras coisas eu falei para ela, olha, aqui eu acho que teria que ter assim uma forçação de barra um pouco grande para justificar, principalmente ali a parte da identidade, mas nada é impossível, porque a questão de como a condenação funciona nos Estados Unidos é que você precisa ter certeza absoluta quando você é instruído a atuar como jurado. Você precisa ter certeza que o indivíduo é culpado. Se você tiver dúvida, você é instruído a não condená-lo. Então esses pontos chamam muita atenção, porque obviamente quando a pessoa é culpada, os advogados se aproveitam dessa abertura para conseguir safar o seu cliente. Eu não sei esse caso aí dessa advogada nova, se esse homem era realmente inocente, se a advogada, se a testemunha identificou o cara errado ou não, eu não sei. É claro que assim, isso aí mostra já uma qualificação dessa mulher por conseguir fazer algo dessa maneira, descredibilizar uma testemunha, seja a testemunha errada ou não, eu não sei. Então uma coisa é certa, essa mulher tem experiência. Então eu realmente não sei o que eles estão preparando, mas eu tenho a impressão que eles vão vir com tudo. Mas a princípio eu não estou achando que o Brian vai sair livre, leve e solto no mês que vem. Se acontecer, eu, Gustavo Negreiros, ficaria chocado. Mas tudo é possível. Eu realmente penso que teria que ser um grande milagre, tá? Da parte da advogada, dos advogados do Brian, para realmente conseguir chegar nesse ponto, considerando que as coisas contra o Brian não são apenas 2, 3 detalhes. Tem coisas muito significativas, tem pontos muito fortes. E obviamente qualquer um aqui que me assiste que é advogado, entende de lei, mesmo que não seja da área criminal, sabe do que eu estou falando aqui, que realmente você pode argumentar qualquer coisa, você pode criar uma história, você pode narrar uma trama e tanto dentro de um tribunal. A questão é essa. Uma pessoa me disse, olha, se o advogado quiser, durante uma audiência, ele pode fazer uma sessão espírita, ele pode falar que está ouvindo vozes, que o fantasma está dizendo que foi uma outra pessoa que tirou a vida, que ali, no tempo que ele tem, ele pode fazer absolutamente tudo. E tudo é realizado, é feito, é praticado para levar o júri a uma clara
inclinação, porque esse é o trabalho dessas pessoas, por mais que, obviamente, nós temos, né, opiniões bastante complexas envolvendo a defesa para alguém que claramente é culpado, né, porque a defesa seria de uma sentença justa, não de especificamente fazer com que esse indivíduo escape da cadeia. Mas esse é outro tema, é outra história. E o que se foca aqui é que nós temos essa questão agora da Bethany. Obviamente, eu entendo de fato o lado dela, de não ter que querer nem ver esse cara no tribunal, imagina, deve dar arrepios para ela. Eu acho interessante porque provavelmente a essa altura a promotoria, no mínimo, devem ter convocado o testemunho da Dylan. Então, para não ouvirmos falar nada dos advogados dela, é que eles não se recusaram, porque assim, nem tem como ela se recusar, já que ela viu. Inclusive, o testemunho dela é muito forte, é muito intenso nesse sentido, porque realmente nós estamos falando de uma pessoa que viu o Brian na cena do crime. É claro que há algumas coisas que me preocupam dentro desse testemunho, que eu penso que de repente os advogados do Brian vão explorar, que é a questão que muita gente inclusive já perguntou também, que é o fato do sangue. Considerando a brutalidade dos ataques, você se imagina e espera que o Brian estivesse coberto de sangue da cabeça aos pés. E que houvesse um rastro de sangue ao longo da sua trilha até o carro. E aparentemente não havia sangue nenhum do lado de fora da casa, que caiu de alguém que estava andando, né? O máximo que a gente viu foi o sangue que escorreu ali pela madeira. Então, isso é uma coisa muito intrigante. A gente não sabe se de repente, quando ele atacou as vítimas, ele estava com um saco e aí ele tirou o saco tipo, dentro da casa mesmo. É muita coisa, muitas perguntas sem respostas nesse momento. Então, há uma situação aqui que realmente nós não entendemos tudo, porque de fato, pelo que sabemos, havia muito sangue no local, os policiais ficaram chocados, as pessoas ficaram chocadas ali, quem teve acesso à casa. Então, você realmente se pergunta, e o Brian, como é que ele ficou? Então, será que ele trocou de roupa dentro da própria casa? Isso são várias coisas, e eu penso que muitas dessas questões serão levadas dentro de um exame, de um interrogatório, e por aí vai. Mas como eu disse anteriormente, eu penso que a acusação tem muita coisa, e tem ainda uma testemunha que saiu viva, e uma testemunha que agora pode ser muito importante para esse caso. Embora, é claro, que aquele fato, que a grande controvérsia envolvendo a Dylan, dela ter entrado quarto e ter dormido é uma questão aqui incômoda, mas talvez na audiência tenhamos mais explicações do porquê isso realmente aconteceu. Por que ela fez aquilo, por que ela deitou na cama, por que ela não tentou ligar para ninguém. Então, assim, há muitas situações, há muitos pontos aqui e talvez tenhamos respostas mais claras sobre essas perguntas no mês que vem. Então falta pouco, considerando que tudo que todo mundo já passou acompanhando esse caso, né, as pessoas que torciam para que a verdade viesse à tona, olhando de novembro para cá, o tempo passou muito rápido. Então eu lembro claramente do primeiro vídeo, nós tínhamos ideia do que aconteceu, quem atacou, se a pessoa ia ser pega, chegando no ponto que parecia que o indivíduo não ia ser pego nunca, e ele foi pego, ele está na cadeia, está aguardando o julgamento. Então tem muita água para rolar ainda, como muita água já rolou até esse ponto. Essas experiências são interessantes, porque acompanhando um processo desse jeito, né? Não é o caso de Idaho, não é uma história que aconteceu há 10 anos atrás e aí eu tive a oportunidade de pegar o caso e fazer um vídeo só. Não, é um caso que nós temos visto em real time. E quando você vê um caso dessa maneira, você entende muitas questões. Você vê como realmente no dia a dia, na prática, várias situações podem acontecer de uma forma que talvez, olhando para o caso muito depois, você não entenderia. Mas agora, no dia a dia, nós podemos compreender realmente as complicações. Aquilo que é difícil, aquilo que diverge, aquilo que realmente complica uma situação e aquilo que amplia as possibilidades, sejam elas negativas ou positivas. E a grande verdade é que dentro dessa realidade, o contexto de tudo o que aconteceu é que existem dois lados. Um lado que vai atacar e um lado que vai se defender. E pessoas que estão no meio disso, pessoas que querem ver justiça, pessoas que foram gravemente afetadas e famílias que ainda têm muita coisa pela frente e que terão que encarar o Brian face a face nas próximas semanas. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilha, dá o seu like, passe esse vídeo adiante, espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, você pode falar comigo pelo Instagram. O envio acontece para qualquer lugar do Brasil, quase qualquer lugar do mundo também. O livro vai acompanhado por marcadores, um pôster exclusivo e vai autografado se você quiser, tá bom? Você pode me seguir lá no Instagram, Gustavo N Psicanalista. Eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas, postadas por lá. E eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu envio áudios exclusivos, bastidores, muita coisa que não vem à tona por aqui, mas sempre sai por lá. E não deixe de conferir, é claro, a nova minissérie de 24 Horas da Mira, A Mansão da Playboy. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa história e tem muitas coisas te esperando. A gente se vê
no próximo caso. Não esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal!